Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ainda falando sobre santidade no tema desse mês, é muito importante nós trabalharmos um conceito perigosíssimo que bate à nossa porta todos os dias. Alguns podem dizer que é um conceito, ou uma filosofia, ou até uma doutrina, que é o relativismo. E o relativismo, ele bate na nossa porta todos os dias. E eu vou te mostrar, durante essa mensagem, o quão real essa afirmação é para cada um de nós. E o que é o relativismo? Doutrina segundo a qual os valores morais não apresentam validade universal e absoluta, diversificando-se ao sabor das circunstâncias históricas, políticas e culturais. Em outras palavras, o que é o relativismo? Nem tudo é o que parece. Nem tudo é assim mesmo. A verdade, ela não é absoluta. Todos os caminhos levam a Deus. Então não é só um caminho que conduz a Deus, não é só Jesus. Tem outros, vamos falar que usar uma expressão bem estranha, existem outros Jesuses para as outras religiões que podem levar o homem a Deus. Mas isso não é verdade. E a Bíblia não diz isso. E o relativismo, ele é tão atual para nós, que às vezes nós cristãos não nos damos conta de quão presente ele está na nossa vida. E olha só o que acontece. O apóstolo Paulo, nesse texto, é tão interessante, que o contexto de 2 Coríntios 7, 1, e os versículos que antecedem do capítulo 6, existe uma porção isolada que Paulo faz ao escrever esse texto, e alguns até entendem que essa porção seria daquela outra carta perdida de Paulo aos Coríntios, mas o fato é que esse contexto, o capítulo 6, no versículo 13, para num assunto, do 14 em diante, Paulo começa a falar, até esse versículo 1 aqui do capítulo 7, de outro assunto. E Paulo está trabalhando de forma muito clara o perigo do relativismo. E por que eu provo isso para você? Porque quando você começa a ler o versículo 14 em diante do capítulo 6 de 2 Coríntios, o que Paulo começa a dizer no texto? Não se coloquem em julgo desigual. E eu não vou me adiantar aqui no versículo, porque nós vamos citá-lo. Mas fato é que esse perigo era tão relevante para aquela época e atual, e tanto quanto para nós nos dias de hoje, que Paulo vai fazendo comparações entre a realidade do cristão e do mundo. E nós vamos ver que Paulo é tão enfático e incisivo em dizer que a igreja não poderia se misturar, ou, usando a palavra mais exata para o sentido desse texto, ela não poderia se contaminar com aquilo que estava proposto do outro lado. E aqui então nós precisamos fazer uma reflexão, porque existem perigos à nossa volta. O nosso adversário sempre está buscando situações a fim de aprisionar o nosso corpo e a nossa mente, desviando o nosso olhar de Jesus Cristo, nos oferecendo satisfações em situações passageiras e que nunca irão se comparar a tudo aquilo que Deus nos prometeu e um dia cumprirá. E eu posso explicar melhor isso para você. O diabo não tem se ocupado nos últimos tempos de ser diabo. Olha que engraçado isso. O diabo tirou licença premium das suas diabices.
o diabo entendeu que ser diabo não dá certo. Desde o começo da história, ele foi desenvolvendo estratégias para afastar o ser humano de Deus. Quando ele começou no Éden, quando a mulher come o fruto e depois dá para o marido, ele usou uma estratégia muito interessante. Você vai dizer qual? O relativismo. O relativismo ele acontece através de perguntas muito sucintas, muito pequenas. E o que ele disse para a mulher? Foi isso mesmo que Deus disse, que quando vocês comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morreriam? Não vão morrer. Vocês vão se tornar como ele, conhecedores do bem e do mal. Ele relativizou a palavra de Deus para o homem e para a mulher, fazendo com que os dois então sucumbissem à tentação e comessem do fruto. No passar da história, ele entendeu que a idolatria era o melhor jeito de fazer o povo se afastar de Deus. Precisa ler a história de Israel, a bagunça que foi dos outros povos? A idolatria comeu solta por séculos. Até por não dizer milênios, porque passou aí de 2000 anos aí de grande idolatria. E aí o diabo então começou a trabalhar outras questões. E nos últimos tempos, ele bateu pesado, sem bater. Ele fez falta sem puxar a camiseta. Porque ele não precisou nem entrar em campo. Sabe qual é a última arma do diabo, meus irmãos, para os dias atuais? A indiferença. Quando o diabo consegue tornar um crente indiferente ao reino, indiferente ao evangelho, ele conseguiu absolutamente tudo o que ele precisava. Quando eu ou você nos tornamos indiferentes às coisas de Deus, simplesmente o diabo não precisa fazer mais nada. O diabo não precisa se preocupar mais com você, com os perigos que você oferece para as trevas, porque se você se tornou indiferente, você simplesmente não produz risco para o inferno mais. Então a estratégia do diabo é exatamente essa. Podem ver que cada vez menos existem manifestações de possessões demoníacas em qualquer igreja, não é na igreja batista, em qualquer igreja. Você quase não vê mais, a não ser nos lugares que o povo gosta de provocar isso, aí é outra história. Porque a manifestação demoníaca só ocorre quando o poder de Deus está se manifestando e ele não quer mais lutar contra aquela situação, então ele sucumbe e se manifesta. Agora você diz assim, bom, mas então significa que o poder de Deus já não é mais o mesmo. O poder de Deus é o mesmo. Os recipientes é que estão diferentes. Os crentes não são mais os mesmos. Enquanto que antigamente os crentes eram cheios do poder de Deus e ansiavam pela visitação de Deus e buscavam a Deus. Então, quando essa visitação ocorria, Satanás não podia permitir em continuar ali, porque ele não se continha, e então ele apelava e se manifestava. Hoje, ele senta na cadeira do lado e diz assim, ó, dá bola não, isso é conversa fiada. E sabe por que ele consegue fazer isso? Porque hoje nós somos mais influenciados pelas redes sociais e pelo Netflix do que pela palavra de Deus. Hoje você passa mais de 2 ou 3 horas na rede social e no Netflix eu estou sendo educado em dizer esse percentual. E você não chega, e nem eu, perto dessa quantia na presença de Deus, com a palavra dele e com oração. Aí sabe o que acontece? Aí o diabo vai lá e pega teu celular e posta, porque ele já tem até tua digital. Ele posta, ele entra no teu celular, hashtag, tamo junto. É nóis. E beleza. Porque é isso que ele consegue fazer. Ele relativiza a vida do crente. Então o crente é crente. Mas não precisa ser tão crente assim. Ah, eu vou na igreja. Mas não tem problema se eu mentir de vez em quando. Eu vou na igreja. Mas não tem problema se eu fizer umas falcatruas gospel. Ah, não tem problema, mas
eu sou crente, mas eu recebo dinheiro de corrupção. Ah, eu sou crente, mas não tem problema eu fazer dívida por aí, lá no comércio, onde for, e não pagar. Eu sou crente. A graça de Jesus abunda sobre a minha vida. Vai dar tudo certo, porque eu sou cabeça, eu não sou cauda. E é exatamente nessa versão que o diabo gosta de fazer a gente acreditar, certinho. É nessa versão. De que está tudo bem. De que está legal. Tá jóia. Nós estamos tirando 9,8 na nossa nota de espiritualidade diante de Deus. Deus está falando assim, ó, você já passou no 3º bimestre, não precisa nem estudar para o 4º esse ano, tá beleza. Só que a gente sabe que isso é mentira. Porque qualquer coisa faz a gente não ir na igreja. Qualquer chuva é suficiente para tirar a gente da casa de Deus, ou de um momento de oração. Só que sabe como eu provo como o relativismo já bateu de frente com o teu coração e com o meu e com muita gente às vezes? Porque você não deixa de ir para um churrasco quando chove, meu irmão. Você não deixa de ir fazer uma atividade física quando pode estar o maior inverno. Você não deixa, mas está frio para você pegar e se preparar para vir à igreja porque você está com alergia. A gente é bom em dar desculpa e é verdade. Porque o relativismo já bateu na nossa porta. A gente já não é crente faz tempo, só que fica fazendo de conta que é. Não, vou lá na igreja lá fazer minha média com Deus, fazer minha média com o pastor para ele ver que eu estou lá. Azar seu de você pensar nisso, porque você acha que Deus está preocupado se você está querendo fazer média com Ele. E quando você está preocupado em fazer média com Ele, Ele se preocupou em entregar o filho dele numa cruz para morrer por tua causa. Olha que legal que você está sendo quando você está tentando só fazer uma média. Ah, e por que isso é importante para mim? Olha o tema da mensagem. Os perigos do relativismo no processo do quê? O diabo tornando você indiferente, você tentando se aproximar de Deus. Qual é a probabilidade disso dar certo? Se você deixar ele te ensinar a ser crente. O grande problema é que o diabo se tornou discipulador de muita gente nos últimos anos. Através de pregações de internet. Nossa, os pregadores de internet são os maiores filósofos de ovelha nenhuma. Você pega o cara, você já viu as pregações desses caras, eles filmando o auditório? Eu não estou dizendo que não tenha. Só estou dizendo para você experimentar, ver. A maior parte desses pregadores conhecidos, quem são as ovelhas deles? Quem são as pessoas que eles convivem toda semana? Porque na verdade eles nem convivem. Eles vivem numa redoma. Eles fazem pregações em estúdios ou até num lugar bonito, com algumas pessoas, mas que não refletem nem 10% do que eles costumam vomitar por aí e o povo absorve. Fulana de tal falou tal coisa, aquilo mudou a minha vida. E você não sabe se a fulana de tal, de fato, acredita no que ela está dizendo. Porque você não sabe se ela vive aquilo. Ou fulano, ou seja quem for. O diabo tem usado instrumentos extremamente sutis para nos deixar abobalhados na fé. E agora a gente precisa começar a refletir. Por quê? Porque nós estamos falando sobre santificação, sobre santidade. E a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. Se eu não viver esse processo de verdade, que raio adianta de ir na igreja? Ou de dizer que eu sou crente, ou de fazer qualquer outra coisa? Se eu de verdade não estiver me aproximando de Deus e me afastando da prática contumaz do pecado. Aí eu quero definir com você aqui 3 áreas que o diabo trabalha na relativização na nossa vida. A primeira delas, a relativização da vida cristã. Eu já comecei falando, mas vale reforçar. O que Paulo começa escrevendo no versículo 14 e 15 de 2 Coríntios 6? Preste atenção lá no texto. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente? E está cheio de gente aí fazendo sociedade com descrente, casando, namorando com gente que não é crente,
e depois vem perguntar por que a vida não está indo para frente. Até rimou, nem pensei que ia rimar, mas rimou no final. Aí vem pedir, Senhor, por que o Senhor não está me abençoando? Porque você pega Deus e pede para Ele dar a mão para o diabo para sair os dois juntos. E você quer ainda que dê certo essa matemática, eu nunca vi. E é isso que o crente está fazendo hoje em dia. Arruma um monte de enrosco e depois vai vir para a campanha de oração para tentar desenroscar. E eu vou te dar uma dica, não vai desenroscar. Porque o que começa errado, ou pela misericórdia de Deus, o outro ser na relação ou na situação se converte, ou você está enrolado. Porque nunca deu certo e nunca vai dar. Só que o grande problema é que a maior parte das pessoas insiste em querer fazer uma ação divina dar certo de mão dada com o diabo. E isso nunca vai dar certo na sua vida. Por quê? Por princípios. Enquanto você tem um, o diabo tem outro. E sabe o que é fácil o diabo fazer? É ele brincar de fantoche com uma pessoa que não é crente, porque ela é escrava do pecado. E enquanto você vai tentar caminhar pelo caminho certo, essa pessoa vai te propor tudo que é coisa errada, e você vai ficar pressionado a querer fazer. Ah, mas relativiza. Não tem tanto problema assim. A Escola das Meninas faz uma festa junina, tipo junina, mais ou menos junina, ou talvez junina. Que não é tão junina, mas tem quadrilha. Que não é tão junina, mas tem fogueira. Que não é tal coisa, mas é porque é institucional, é da escola, é para ganhar ponto. E eu conversei com as meninas essa semana. Se vocês não vão, porque vocês têm que ganhar ponto estudando, vocês não precisam ganhar ponto com festa pagã. Aí tá cheio de pai e mãe, veste o filho de caipirinha e tira foto. Ai, que lindo. Lindo. Porque o dia que seu filho quiser ir para balada, é tão bonito quanto a festa junina, tá? Ué, não tem problema. Será que é tão errado assim? Ah, mas é tão bonitinho, todos os meus amigos fazem. Todo mundo que pula da ponte, então você vai pular também? E eu disse para as minhas filhas, eu não estou em paz com esse negócio. Pode ser da escola, vocês vão ficar sem. Porque eu não acredito nessa proposta. Porque eu não acredito nessa porcaria. E elas falaram, pai, a gente também não quer isso, a gente não está em paz com isso. Falei, ótimo, então são 4 que não estão em pazes com nada. Eu, a Márcia e as 2. Acabou. Só que aí, mas é só um negocinho, uma festinha de uma amiguinha do meu filhinho, da minha filhinha. Ah, mas é que ele fez numa balada, mas sabe, é porque é muito amigo. Convida já o diabo para dar a mão dada para o teu filho e para a tua filha, e para continuar cuidando dele, porque é o que vai acontecer. Porque você não toma posição com os teus filhos agora, e depois você vai chorar. Você não sabe falar não agora, depois vai doer. Ah, mas não é tão errado, pastor, se for pensar bem. Não. Não era errado também a mulher pegar o fruto e comer. E olha a porcaria que aconteceu com a gente agora por causa disso aí. Não era tão errado. Eles só iam conhecer o bem e o mal. Olha que coisa linda. Eles iam ser como Deus, gente. Que fofo. Só acabou com a raça humana, mas não tem problema, foi lindo. E é assim que muitas vezes o diabo faz com a gente. Ele relativiza a vida cristã. Como é que dizia lá o pessoal antigamente? Mais ou menos, o cara é crente, mas tipo assim, mais ou menos, tipo net. Mas não é. Será que a gente pode viver de qualquer maneira? Nosso testemunho de vida não importa mesmo? Será que o mundo não está se convertendo porque tem uma geração de crente, tudo Nutella, água com açúcar, que não tem fogo nem nada? E eu não vou nem para a idiotice da interpretação errada de quente ou frio e tal, porque você tem que ser quente e tal, porque está errado, essa interpretação está errada, já está cansado de mostrar que está errada. Porque o frio produz algo bom e o quente também, não está falando de fervor de espiritualidade. Esse texto de Apocalipse fala de propósito. Ser morno é que é errado, porque água morna não serve para porcaria nenhuma, aí está certo. O relativizado é morno, aí beleza, está ótimo. Mas se você traz refrigério para as pessoas, ou se você traz cura, então você é crente, quente ou frio, está ótimo. É a interpretação do texto de Apocalipse. Então se você é relevante,
Então você tem propósito, você tem algo para exercer. Agora, se você está no meio, você está relativizado, tua vida cristã é mais ou menos, é meia boca, sabe o que vai ser a tua vida cristã? Nada. O diabo já está sambando na tua cabeça e você nem percebeu, querido. E é verdade. Porque ele não quer aparecer enquanto ele passar de boa e ninguém vê que ele está lá, ninguém pede para ele sair. Porque o dia que alguém descobre quem é o diabo e o que ele faz, você não vai querer ele do seu lado. Mas enquanto você não souber, deixa a vida me levar, vida leva eu. E muita gente está indo na pegada do Zeca. Só que a pegada do Zeca não produz santificação, pelo contrário, produz inferninho. E inferno não é o lugar que Deus criou para o ser humano viver. A graça de Jesus nos faz outra proposta. Viver como mundano durante a semana e vestir uma capa de crente aos domingos reafirma a decadência espiritual que os cristãos têm vivido nos últimos tempos. Essa frase é minha. Se quiser brigar, briga comigo. Está ali, ó. Tem 3 hoje. Eu estou inspiradíssimo. Segundo lugar, relativização das promessas de Deus. Gente, esse aqui é outro problema sério. Olha o que Deus fala através do apóstolo Paulo. Paulo vai se remeter a uma promessa do Antigo Testamento. Lá no versículo 16, no capítulo 6, segundo aos Coríntios, o que Deus diz? Habitarei com eles e entre eles anda. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu. Quem prometeu para nós estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos? Eu andarei com eles. Eu vou estar com eles, eles vão ser o meu povo. O Senhor se entregou numa cruz para nós sermos dele. Porque todos quantos creram e creram no seu nome e o receberam o direito do quê? De se tornarem o quê? Filhos de Deus. Agora, como o diabo tem trabalhado para a gente esquecer essas promessas tão importantes da nossa vida? A promessa do céu, a promessa da presença constante de Jesus na nossa vida no dia a dia, a promessa da restauração e da cura que o Senhor nos promete fazer no nosso coração todos os dias. Quanta coisa linda Jesus nos promete na sua palavra. E sabe do jeito que a gente está vivendo? Não vendo a hora muitas vezes de uma programação ou do culto acabar, porque nós temos um compromisso. Porque eu tenho que correr, porque a minha vida é uma loucura. Porque tudo é mais importante do que a casa de Deus, do que a obra de Deus. Aí você estava com saudade de eu falar isso, né? Faz tempo já que eu não falava, né? Dessa eu não escapei dessa vez, caiu em mim. Caiu na minha vez. Gente, por favor. Nós estamos cumprindo o nosso papel de sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós falamos no mês passado sobre a nossa identidade, quem nós éramos. Que nós somos sacerdotes reais. Cristo nos tornou seus sacerdotes reais. Nós somos os seus embaixadores. Que tipo de trabalho nós estamos fazendo de verdade? Qual tem sido o teu último trabalho como embaixador, ou como sacerdote, ou como nação santa? Quando que você falou de Jesus pela última vez para alguém? Não estou falando de trazer na igreja não, isso é outro detalhe. Estou falando de quando foi a última vez que você testemunhou da tua fé com alguém de verdade. Pode ser que você esteja fazendo isso, está tudo certo. Mas eu estou fazendo uma pergunta para todos. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você compartilhou a tua fé com alguém? Pastor, eu não fiz isso, mas eu vou na igreja todo santo domingo. Então você só trocou a missa pelo culto, mas não mudou nada. Você continua entendendo que é uma obrigação, você não entendeu que é gratidão. Aí você só trocou de lugar, de endereço, de nome de religião. Você não mudou de vida. A verdadeira vida é aquela que eu entendo que tudo que eu sou durante a semana, a minha vida, o meu trabalho, o meu testemunho, as pessoas que vivem à minha volta, os meus compromissos, toda a minha palavra e tudo aquilo que eu me disponho a fazer, o que eu sou lá, aí no domingo eu só venho agradecer. Essa deve ser a postura do crente. Mas aí o diabo vai e tenta trabalhar para quebrar isso. E como que eu vejo isso? Quando a gente vê no coração das pessoas, inclusive nas pregações evangélicas, por aí, eu não estou dizendo que é aqui, estou falando em geral, o céu não é mais algo que se prega com tanta frequência e tampouco que o crente ardentemente deseja. O céu se tornou uma mínima nas pregações cristãs e uma ausência quase que plena no coração dos cristãos nos tempos atuais.
Uma vez eu perguntei no Paraguai para a igreja, eu falei, irmãos, quem gostaria de ir para o céu hoje? Aí um monte de gente levantou a mão, feliz, aleluia, eu quero ir, pastor. Aí teve uma irmã, mas assim, muito espiritual, se até sentia. Sabe quando você sente assim? Que ela te dava a mão, você sentia fluindo o dinamis de Deus, assim, de tão espiritual que ela era. Ela só era mentirosa, mas ela era bem espiritual também. Eu acho que, sei lá, deve dar para ser assim, porque muita gente faz isso, então acho que deve dar certo. Aí por que eu digo que ela era mentirosa? Porque toda vez que eu falava, minha irmã, você quer uma visita na sua casa? Pastor, na minha casa está tudo ótimo, minha família é perfeita, nós não precisamos de ajuda. Por isso que eu digo que ela é mentirosa. Porque a maioria de vocês precisa de ajuda de vez em quando, vocês são seres humanos, eu também. Por isso que eu digo que ela era mentirosa. Mas aí ela disse assim, pastor, eu não quero ir para o céu agora. Aí eu entrei em crise existencial, falei, meu Deus, essa mulher está com algum problema. Como que ela não quer ir para o céu? Ela é a mais espiritual de todas, Deus faz tudo através dela. Eu sou quase uma peça de enfeite na igreja. Por quê? Assim como o apóstolo Paulo, quase que ela falou aleluia, daí eu ia cair. Mas ela não falou. Eu quero entregar a minha vida para pregar o evangelho durante toda a minha vida. Só tinha um problema, ela não pregava para ninguém, era mentira. Ela só não queria morrer porque ela queria ganhar dinheiro e desfrutar da vida. Mas ela estava usando o evangelho como desculpa para ficar mais. E você sabe que tem muito cristão fazendo isso hoje em dia? Querendo viver como os testemunhas de Jeová, o céu na terra. O paraíso nosso é aqui, os 144 são a elite. Sabe Deus, não, eles não dizem Deus, sabe Jeová quem é? Mas pelo menos aqui eu fico. E eles querem viver o paraíso na terra. Só que paraíso na terra não existe, até porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E que esse mundo vai ser destruído. Então, existe algum problema de interpretação dentro do texto bíblico apocalíptico. Não vai ser bem por aí, não vai ficar muito legal aqui. A região aqui vai ficar meio complicada. Mas, se eles querem tentar viver aqui, vai que Deus vai mandar uns anjos pedreiros da Celbrecht, que não tem propina e nada, e eles vão vir trabalhar aqui e reconstruir essa terra, não sei, pode ser. O fato é que eu acredito, e a Bíblia me mostra isso, é que haverão novos céus e nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu, então é uma outra promessa que Deus nos faz, e é dentro dessa promessa que eu prefiro viver e acreditar. Existe um céu, eu quero ir para lá, eu não sei se é hoje, eu não sei se é daqui 30 ou 40 anos. Eu só quero estar preparado para ouvir de Jesus. Vinde bendito de meu Pai, eis aqui o reino que vos estava proposto desde a criação do mundo. É isso que eu quero, essa é a promessa. Agora, os cristãos hoje em dia estão vivendo promessas passageiras. Sua vida tem que dar certo, você tem que ser feliz, você não pode ter doença, você tem que ter um emprego bom, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser top, você tem que bombar, você tem que acontecer, você tem que causar, você tem que ter personalidade. Assim é a vida é dos fortes. Eu já ouvi isso aí, tá? Pastor, porque a gente sabe, né, que infelizmente o mundo é dos fortes. E significa que o forte precisa sobrepujar quem? O fraco. Só que a proposta do evangelho não é você derrubar ninguém. A proposta do evangelho é você levantar a pessoa. Se ele está abaixo de você, você estende a mão para erguê-lo. E as igrejas neopentecostais estão forrando de mensagens assim, de autoajuda, de motivação, que não tem nada a ver com Bíblia. Se tivesse Bíblia, está ótimo. Não tem. Elas são humanistas e elas vêm com uma proposta para dizer que você tem que ser feliz nessa vida e que o céu pode esperar. Até aquele filme velho, né, que tinha, né? O céu pode esperar. Mas o céu não pode esperar não, irmão. A igreja tem que avançar e pregar o evangelho para que o céu se manifeste como realidade para toda a humanidade. Para aqueles que crerem na mensagem de salvação de Jesus. A igreja tem que se mexer. E por isso que o céu não pode ser algo relativo. Ah, vai ter o céu, mas não seja extremo, nem céu nem réu, né? Fica no meio, nem céu nem inferno. Fica tipo assim, no purga. Mas não tem purga. Não tem purgatório, meu irmão. Não tem segunda chamada e recuperação e prova adicional. Depois de você morrer, meu filho.
quando você morrer, ou você vai para o paraíso, aguardar a ressurreição da igreja. E não sou eu que estou inventando isso, está lá em Tessalonicenses 4, do 13 em diante. Você pode ler um pouquinho sobre isso. E está lá em Lucas 16 também, por mais que está falando ali sobre a avareza, a parábola do rico e do Lázaro, mas também dá o entendimento do estado intermediário, que é o paraíso e o Hades. Ou você vai para o paraíso, ou você vai para o Hades. É o pré-céu e o pré-inferno. Aqui na terra você só tem o pré-sal e não está funcionando para praticamente nada, fica vendo lá. O pré-céu é o paraíso. Quem morre com Jesus vai aguardar a ressurreição dos mortos lá. O pré-inferno é o Hades. Já está ardendo lá e está difícil. Mas não é o fim, vai ser pior. E não tem jeito de você ser promovido, de sair do Hades para ir para o céu. Esquece. Ah, mas e se a gente fizer uma oração forte para o fulano melhor? Não, já era. A Bíblia diz que os mortos não louvam. Não tem obras depois que você morrer. E em Hebreus 9, 27 vai dizer que ao homem está determinado morrer uma só vez e então depois enfrentar o juízo. Não tem outra chance. Não tem Chico Xavier, meu irmão. Não tem A Viagem. Não tem André Luiz. O único André Luiz que tem é o da Ellen aqui, só. E esse está vivo. Não tem essas conversas. A Bíblia diz que você morre e já era. Então se morre e já era, tem uma promessa. Se você morrer e já era e tiver com Jesus, você vai para o céu. Só que se você morrer e já era e não tiver Jesus, você vai para o inferno. E é só essas duas promessas que existem. Sendo que a segunda promessa, ela não é em si uma recompensa. Ela é um aviso, uma advertência para que nenhum ser humano vá para lá. Mas que antes aceite a mensagem de salvação de Jesus, se converta, se arrependa dos seus pecados, mude de vida, sirva a Deus e morra salvo. Essa é a proposta que o Evangelho traz. Terceiro, relativização do pecado. Para mim esse aqui é pior. Porque a vida cristã, você dá os migué santo, né? Não dá? Dá aquelas, os miguelão gospel. Ah, eu tinha um compromisso muito importante. O que foi teu compromisso importante? Ah, tinha marcado compromisso. Aleluia. Com as minhas plantas. E eu prometi para elas no dia anterior regá-las às 9:30 da manhã, pastor. E eu fui lá e postei no Face, me sentindo feliz com as minhas filhas verdes. E é quase isso que a gente faz. Pastor, quem é estúpido ao ponto de fazer isso? Logicamente que eu acho que ninguém. Mas a gente é bem ousado quando a gente deixa as coisas de Deus para trás por qualquer outra coisa. Quando outras coisas são mais importantes do que o Evangelho para nós. E aí a gente vira especialista. A gente faz para valer. A questão é como é que a gente vai chegar nesse último, sabe por quê? Porque na minha opinião, humilde opinião, a minha vida cristã pode ser relativizada em alguns momentos, quando o pecado não está bem resolvido na minha vida. A minha vida com relação às promessas de Deus pode ser relativizada quando o pecado não está bem resolvido na minha vida. Sabe por quê? Eu tento explicar. Romanos 3, 23, o que o apóstolo Paulo diz? Quem acertar, o pastor Paulo vai pagar o rancho hoje. Sem olhar na Bíblia. Romanos 3, 23. Você vai falir hoje. Salário do pecado? Ok. É a vida eterna que Jesus. Você vai almoçar aqui na igreja, filha. Deu ruim, você perdeu. Era hoje só. Mas valeu pelo complemento aí. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é esse mesmo, vocês têm certeza? Romanos 3, 23? Vocês têm certeza? É igual a Efésios 7, hein? Estou dando a dica. Não é assim que todos pecaram e destituídos estão. É que Romanos 6, 23 é o salário do pecado é a morte. Tudo bem, chegaram perto. Então, Paulo, você não pagará para ninguém, te livrei. Não, agora eu vou perguntar sério. Quem leu Efésios 7 essa semana? Não, eu vi essa semana, achei o máximo o chargezinho.
A igreja toda levantando a mão. Então vamos voltar em Efésios 4 e lidar com o pecado da mentira. Que está lá, porque não tem Efésios 7, né? Então aí o cara levanta a mão que leu, é tudo lindo. Por que eu digo que quando o pecado não está bem resolvido, as outras coisas são consequência? Porque se a Bíblia diz que todos pecaram, em primeiro lugar ela me isenta, ela me diz claramente que eu sou pecador e que eu não estou isento do juízo de Deus. É isso que eu queria dizer. E então, se eu não estou isento do juízo de Deus, existe um problema sério. Por quê? Porque se eu não aprumar a minha vida, eu já sei o que vai acontecer comigo. Agora eu faço essa pergunta para vocês. Olha o que Paulo vai escrever, e aí depois eu vou perguntar, versículos 17 e 18 de 2 Coríntios 6. Ele diz, portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, ou santifiquem-se. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, por que eu estou dizendo que o não tratamento do pecado na minha vida é um problema? Porque quando eu acho que pecado não é tão pecado assim, ou não é pecado, então eu não vou ver problemas de viver de qualquer forma, porque as minhas atitudes então não possuirão um filtro. E pior, eu vou para o segundo aspecto. Então, se pecado não é pecado, e vida com Deus não tem muito sentido, fala para mim, cara pálida, você acha que o céu vai fazer algum sentido para alguém que não acredita nem que é pecador e nem que precisa andar certo com Deus? Não vai ter sentido. O camarada vai simplesmente pegar e vai falar assim, quer saber? Não é pecado. Não é ruim. Mas Paulo faz um paralelo tão claro, dizendo que Belial era o próprio Satanás. Foi a primeira vez que ele foi chamado dessa forma ali. E é alguém que não faz sentido, alguém que leva a nada, alguém que não tem propósito. E pelo contrário, nós já sabemos o que o diabo vem para fazer, roubar, matar e destruir. Ou seja, pensa comigo, quando a gente pensa em julgo desigual, nós estamos dizendo que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, santo, justo, imutável, eterno, autoexistente, perdoador, misericordioso, compassível, amoroso, está dando as mãos, fazendo uma fusão com alguém que é caído, mentiroso, pai da mentira, alardeador do mal, condutor de tentações e que abomina tudo aquilo que procede de Deus. E eu estou pedindo para Deus dar a mão para esse sujeito e fazer uma fusão, até porque um casamento é uma união, se torna um só. E eu estou pedindo para o templo do Espírito Santo se fundir com alguém que é manipulado por Satanás. Aí pergunta para mim quando que isso vai ter sentido algum dia na vida. Aí você diz, não, você já falou isso, pastor, e eu volto a afirmar pelo seguinte, nesse ponto aqui, se nós não entendemos claramente que precisa haver uma separação entre aquilo que é de Deus e o que não é, sabe o que vai acontecer? Eu vou relativizar o pecado e eu vou entender que eu não preciso me separar do mal. É mal, mas não tem problema. É errado, mas tudo bem. Cada um tem sua fé, a gente tem que respeitar. A nível de indivíduo, óbvio. Você tem o direito de pensar o que você quiser, isso é constitucional, inclusive. Respeitar e concordar são duas coisas distintas. Só que muitas vezes, para muitos, sendo já redundante, o respeito se tornou em concordância. O respeito virou concordância. Então, olha, não, Paulo, eu respeito, olha, você acredita que Deus tem 7 cabeças, que Ele absorve todas as religiões do mundo, que Ele é muito legal. Olha, eu respeito muito, eu acho muito bacana isso que você está fazendo. Sabe o que isso aí, na verdade? Você não está sendo respeitoso coisa nenhuma. Você está sendo politicamente correto, porque a geração de hoje, ela não quer se indispor com ninguém, não quer expor o que verdadeiramente pensa, porque quer viver camuflada e travestida de alguém politicamente correto e legal com todo mundo, e que nunca fala a verdade para ninguém. Essa é a sociedade de hoje. Porque todo mundo que fala diferente é excluído. Porque quem verdadeiramente se posiciona é intolerante, é abusivo, não ama as pessoas, não aceita elas. E isso não é verdade.
E nós não podemos aceitar como normal esse padrão de comportamento. Por isso que a relativização do pecado precisa ser combatida. Pergunta agora que eu faço, que eu disse antes. Será que devemos realmente guardar o nosso coração? Jesus não ama a todos? Então com certeza ele não vai me condenar para o inferno se ele ama todo mundo. Aí você vai dizer assim, quem é capaz de falar uma frase absurda dessa? Eu vou falar para vocês, eu já cansei de escutar essas frases. Porque é o que todo mundo fala aí fora. Aí você diz, ufa, aí fora. É, porque ninguém fala na hora do culto. Mas eu já cansei de ouvir crente falando isso aqui. Essa frase de tolerância religiosa. Não, nós temos que respeitar todas as religiões. Porque vai que Deus, de alguma forma, também está se manifestando através de uma outra seita. Para salvar aquela pessoa, porque Ele ama ela. Pois é. E eu vou falar para vocês que eu já escutei umas 10 vezes mais para frente já isso aí. De crente. Não estou falando que é você necessariamente. Outras pessoas até de outros contextos. Mas já estou cansando de ouvir. Crentes relativizando a palavra. Relativizando o pecado, aquilo que é errado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele já foi claro, ninguém, não tem outro caminho. Não tem Maomé, não tem Buda, não tem nenhum outro. Ai pastor, mas isso é muito duro. É, o inferno é pior. Isso é mole perto do inferno. Porque isso dói agora, mas prepara a minha alma para ir para o céu. Enquanto está cheio de gente amolecendo a carne agora, para depois ver que vai doer quando descer. Então, ou é ou não é. A gente tem que parar de relativizar as coisas. E não é porque eu estou defendendo uma bandeira extremista, porque a igreja tem que ser tipo um jihad gospel. Vamos sair matando todo mundo. Não. O cara vai continuar pensando o que ele quiser. E se ele pedir para você não falar com ele, você vai inclusive respeitá-lo e só orar para Deus abençoar a vida dele. Você tem que respeitá-lo sim. Mas não vem com essa conversa fiada que você tem que ficar concordando com tudo que é atitude errada que as pessoas fazem no mundo aí fora. Porque, ai, mas e se eu falar tal coisa e perder a pessoa? Na verdade, ela nunca esteve ao seu lado. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amigo, ele diz a verdade. Então para de relativizar com a vida das pessoas e com a tua própria vida. Outra frase que eu escrevi aqui. O Filho de Deus não pode sentir-se confortável vivendo na prática do pecado. Pois assim algo de muito errado está acontecendo em sua vida. Ou nunca se converteu verdadeiramente, ou pior, conheceu as águas tranquilas do bom pastor, mas resolveu retornar ao lamaçal do diabo. Quem relativiza o pecado, ou nunca se converteu, ou já pisou no Santo dos Santos e resolveu voltar para o encharco do pecado. Não tem outra definição. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você serve a Jesus, ou você serve ao diabo. Não tem outro meio termo. E eu não estou falando isso para você porque eu estou dizendo, ó, tá vendo? Porque você não é crente, você é um incrédulo. Nada disso. Eu estou dizendo para você que o diabo é tão sujo que ele tem trabalhado muitas vezes para relativizar a palavra de Deus no teu coração, para que você não mais creia que pecado é pecado. Que pecado é transgressão e que pecado gera morte, como foi citado depois pela Paula e pela Letícia. O salário do pecado é a morte. É a morte, não tem outro caminho. O pecado só produz morte. Pecado só produz desgraça, destruição. Pecado não produz nada além disso. Ah, mas e só se eu contar uma mentirinha para dar uma ajustada, porque vai ser para o bem. É uma mentira santa. Eu já ouvi gente dizendo isso. E está lá o diabo, tchiquidum, 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 dum, 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 e sambando na tua cabeça. Porque você está sambando o samba do capeta. Porque ele está te usando como ele quer, do jeito que ele quer, e você ainda está pensando que é no nome de Jesus que tudo está acontecendo na tua vida. Pastor, mas eu estou prosperando. Pastor, eu estou ganhando bem. Pastor, olha, quanto mais eu minto, mais eu estou ganhando comissão. Está certo.
A gente faz duas coisas simples. Tacamos fogo na Bíblia e vamos para a farra. Porque não tem outra coisa para te falar. Porque se o que a Bíblia diz que é errado, eu começo a dizer que é certo, espiritualizando, é melhor tacar fogo na Bíblia. Olha, eu jamais teria coragem de fazer isso, mas eu estou dizendo em nível bem extremo, a nível de comportamento, de conceito. É mais fácil eu tacar fogo na palavra de Deus e seguir para a farra e acabar com a minha vida, do que eu continuar achando que eu sou alguma coisa. Sou crente, pastor, líder, membro de igreja, seja lá o que for que você pensa que você pode ser, e eu também. Se a palavra de Deus for relativizada no meu coração ou no teu, eu vou dizer para você, meu irmão, a coisa está pior do que você pensava. Eu quero concluir dizendo, alô Jesus, uma vez que o processo de santificação nos conduz à presença de Deus, à medida que nos afastamos da prática do pecado, precisamos gerar uma consciência de que não podemos relativizar nossa vida diante do Senhor. A conclusão é muito simples. Meu irmão, se você já é de Jesus, não leve as coisas do Senhor de qualquer jeito. Não deixe o diabo relativizar a tua vida com Deus, as promessas de Deus e a própria prática do pecado diante da tua vida. Porque se você deixar, ou eu deixar isso acontecer, nós estamos indo por um caminho praticamente sem volta. Eu digo praticamente, porque a misericórdia de Deus é capaz de alcançar um ser humano até o seu último suspiro de vida. Então eu nunca posso isentar a misericórdia de Deus desse processo. Mas a misericórdia de Deus, ela é uma intervenção divina, ela não é uma regra. E tem muita gente querendo viver pela misericórdia, não pela graça. E por mais que pareçam semelhantes, a misericórdia é Deus sentir a dor do nosso coração e por sua graça enviar o Filho dele para morrer pelos meus pecados. Então elas são um pouquinho diferentes. Porque a misericórdia é fruto da minha desgraça. A graça é fruto do amor dele pela minha vida. Então eu escolho viver pela graça, ou eu escolho viver por conta das minhas desgraças, contando com a misericórdia dele. Sendo que a graça dele é melhor. Por quê? Porque a graça dele já foi manifestada na cruz um dia pela minha vida, para que eu pudesse ter a redenção e a remissão dos meus pecados. Então viva por isso. Não relativize a sua vida com Deus. Não troque a sua vida com Deus por nada. Porque a vida com Deus é tudo que nós temos. Feche os teus olhos.